Olá, senhores, sejam bem-vindos. Daremos início à correção da prova descrevente do Tribunal de Justiça. Foi realizada ontem, 7 de dezembro de 2014. Meu nome é Rodrigo Castelo, eu vou responder as questões de penal e processo penal. Gabarito extraoficial, né, que vai ser divulgado pela Central de Concursos. Legal? Vamos à tela, a primeira questão. Olha só. Com relação aos crimes contra a administração pública, assinale a correta. Muito importante isso. Correta. Alternativa correta. Configura-se excesso de exação a exigência de verbas pelo funcionário público que sabe ou deveria saber indevido? Não, isso aqui não. Tributo, excesso de exação 316, é exigir tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Essa está errada. Pratica concussão o funcionário público que exigir para si ou para outra em vantagem devida. Melou aqui, ó. Concussão é o funcionário público que exige vantagem indevida, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Tá errado aí. Pratica concussão o funcionário que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, tem a posse em razão do cargo? Não, isso é peculato do 312 e não concussão. Muito bem. Pratica corrupção passiva. Corrupção passiva, o funcionário público solicita, olha lá, solicita ou recebe vantagem indevida para si ou para outrem, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela. Perfeito. Perfeito. Corrupção passiva, artigo 317, os verbos são solicitar, receber e aceitar. No peculato culposo, a reparação do dano em qualquer momento do processo e até a sentença recorrível reduz de 1/3 a pena imposta? Não. Se ele reparar o dano no peculato culposo até a sentença irrecorrível, que é o trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, a alternativa correta é a D, corrupção passiva. Funcionário público solicita ou recebe vantagem indevida para si ou para outrem. Legal? Vamos à próxima questão. Senhores, vamos a mais uma questão. Olha o que aparece na sua tela. Configura o crime de falsidade ideológica. Falsidade ideológica 299 do Código Penal. Beleza? Omitir, inserir, fazer inserir. Olha só. Atestar ou certificar falsamente fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público? Não. Essa não. Isso não é falsidade ideológica. Isso é o crime do artigo 301. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Inserir ou fazer inserir declaração verdadeira com o fim de prejudicar direito ou criar obrigação? Não. Inserir ou fazer inserir em declaração falsa, verdadeira não. Legal? Também está errada. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro? Não, isso não é falsidade ideológica. Falsidade ideológica tem omitir, inserir, fazer inserir. Aqui tem que falsificar a falsidade externa ou material. D, falsificar em nível material, documento particular, declaração que dele devia constar? Não, também. Falsidade ideológica tem omitir, inserir, fazer inserir. Por último, omitir, perfeito, em documento público ou particular, claro, declaração que dele devia constar. Omitir, inserir, fazer inserir. Então tem omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa. Portanto, a alternativa correta é a E. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar. Legal? Vamos à próxima questão. Senhores, olha o que aparece na sua tela. Assinale a alternativa que contém apenas crimes contra a administração da justiça. Lembrando, a administração da justiça, artigos 338 até o artigo 359. Justiça. Legal? Advocacia administrativa, violência arbitrária e desobediência. Não, isso aqui é administração pública. Administração pública e crime praticado por particular contra a administração pública. Falsificação de papéis, já melou aqui. Falsificação de papéis não, é crime de falso, falsidade. Prevaricação sim, com descendência criminosa também.
Advocacia administrativa, não, é administração pública praticada por funcionário público. Advocacia profissional no terceiro setor, posse antecipada de cargo público, não. Aqui, crime praticado por funcionário público contra a administração. Coação no curso do processo, 344. Comunicação falsa de crime, artigos 340, que é o trote. Falsa perícia, artigo 342. Olha só, 338 é o 359. Tá certo, essa aqui, ó. Coação no curso do processo, 344. Comunicação falsa de crime e falsa perícia. Falsificação de papéis públicos, já melou aqui. Portanto, a alternativa correta é a D. Coação no curso do processo, comunicação falsa de crime e falsa perícia. Legal? Senhores, próxima questão. Olá, senhores, vamos lá. Mais uma questão, olha que aparece na sua tela. O Código Penal Brasileiro, em relação ao crime de denunciação caluniosa, dispõe. Denunciação caluniosa é o 339 do Código Penal. É crime contra a administração da justiça, onde o sujeito imputa um crime ou uma contravenção a uma pessoa determinada que ele sabe ser inocente. Ele dá causa à instauração de uma investigação policial, judicial, administrativa, ação de improbidade administrativa, legal? Até aqui, imputa que um crime a uma pessoa inocente. Legal. Dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade administrativa contra alguém, pessoa determinada, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Perfeito! Isso é denunciação caluniosa. Lembrando que se imputar uma contravenção, a pena é diminuída de metade. Show de bola. Ó, denunciação caluniosa, alternativa B. Provocar ação de autoridade comunicando-lhe ocorrência de crime ou contravenção que sabe não se ter verificado. Não, isso é a falsa comunicação de crime, artigo 340. C. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outra. E não, isso é o artigo 341, autoacusação falsa. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento ou perícia. Não, isso é o 343, que a doutrina denomina de corrupção ativa de testemunha ou perito. Tá errado? E. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil administrativo, estado de lugar. Também não, isso é o 347, fraude processual. Portanto, a alternativa correta, a denunciação caluniosa, é a. Ele dá causa à instauração de investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Legal? Senhores, próxima questão. Assinale a alternativa correta em relação a funcionário público de acordo com o Código Penal. Vamos lá? Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente e sempre com remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Errou. Sempre com remuneração. Aqui está errado, ó. Sempre com remuneração. Errado aqui. Funcionário público, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função. Legal? B. A pena será aumentada pela metade se o agente for ocupante de cargo em comissão. Errou já, porque a fração é diferenciada. A pena aumentada é de 1/3 e não da metade. C. Considera-se funcionário público quem, embora transitoriamente, exerce cargo, emprego ou função, ainda que transitoriamente. Perfeita essa alternativa aqui, ó. Essa tá certa, hein? Vamos lá. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviços contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração privada. Errou. Típica da administração pública, privada não. Consideram-se funcionários públicos, vereadores, peritos judiciais, serventuários da justiça, defensor da ativa, auditor. Não, pessoal, defensor da ativa aqui, errado. Então, nós temos o caput do artigo 327. Legal? A alternativa C considera-se funcionário público que, embora transitoriamente, exerce cargo, emprego ou função pública. Legal? Senhores, vamos à próxima questão. Vamos lá, senhores. Em relação ao crime de peculato, assinale a alternativa correta. Solicitar fora da função vantagem indevida espécie. Não, tá errado. Peculato tá falando aqui, ó. Peculato. Solicitar, errou.
Solicitar já era. Isso aqui é corrupção passiva. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel de que tenha posse em razão do cargo. Certo ou errado? Certo. É o peculato apropriação. Perfeito. Olha só agora, senhores. Alternativa C. Exigir o funcionário público tributos que sabe inexigíveis à espécie. Isso aqui é o quê? Excesso de exação. Exigir tributo aqui, ó. Excesso de exação. Legal? Outra, patrocinar o funcionário indiretamente interesse privado perante a administração, valente-se dessa qualidade. Isso aqui é advocacia administrativa do artigo 321. Retardar o funcionário a prática de ato de ofício por influência de outrem. Isso é corrupção passiva privilegiada do artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal. Está errado. Legal até aqui? Então ele cede a um pedido de outra, pode ser até um tráfico de influência, etc. Mas aqui é a corrupção passiva. Ele está falando de peculato, apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel de que tenha posse em razão do cargo. Alternativa B. Senhores, vamos à próxima questão. Então, senhores, essas foram as questões de direito penal. Então, galera, aguardem o gabarito oficial, vamos comprovar. Legal? Vamos fazer o comparativo extraoficial e o oficial. Qualquer coisa das demais matérias, a gente procura um fundamento para recorrer, se for possível, evidente. Controle a ansiedade, muito sucesso, tchau.